Júnior e estamos começando aqui pela sua TV Rondon mais um ponto de vista neste domingo, dia 1º de agosto de 2010. Hoje é dia de falarmos com o candidato José Pedro Gonçalves Tax, mais conhecido como Dr. Pedro Tax, candidato a senador pelo PDT e pela coligação Mato Grosso Melhor para você. Dr. Pedro Tax, muito boa noite, é um prazer e desde já obrigado pela presença. Boa noite, Onofre. Eu quero cumprimentar você e seu qualificado telespectador e dizer que é uma honra para mim estar aqui neste canal de televisão que está exercendo a democracia. O senhor pediu a exoneração, deixou o cargo para entrar nesta disputa. O que o motivou a fazer isso? Eu pedi demissão do cargo de procurador da República. Eu não me licenciei, eu não me aposentei. Pedi demissão do cargo. Por que isso? Respondendo a sua pergunta, é porque eu quero ser mais útil ao Estado de Mato Grosso. Eu passei 15 anos aplicando a lei. Agora, eu quero auxiliar na criação de leis que possam nos dar segurança, tranquilidade. Por isso, Onofre, eu quero ser senador pelo Estado de Mato Grosso. Nesse debate, falou-se de que o senhor teria se posicionado contra a questão da hidrovia Paraguai-Paraná. Foi feita a pergunta ao candidato ao governo da sua chapa, o candidato Mauro Mendes. Isso é verdade? O senhor se posicionou de forma contrária sobre essa hidrovia? Por quê? Essa pergunta quem fez foi o candidato ao governo Silval Barbosa ao candidato Mauro Mendes. Eu quero deixar expresso, eu sou favorável à hidrovia Paraguai-Paraná. Eu não sou favorável à ilegalidade. Eu tenho certeza que a população daquela região, oeste do estado, aliás, uma região abandonada pelo governo que está se encerrando, a população do oeste daquele estado, do nosso estado, ela precisa de um modal de transporte como a hidrovia Paraguai-Paraná. Naquele momento histórico, queriam implementar a hidrovia, descumprindo o que se diz na Constituição e o que está dito na lei. Assim, já existe decisão judicial da Justiça Federal aqui em Mato Grosso e do Tribunal Regional Federal lá em Brasília, dizendo que a hidrovia pode ser implementada, os seus equipamentos, como portos, podem ser implementados desde que cumpra o que está escrito na lei. Nós nunca fomos contra a hidrovia, nós fomos contra a ilegalidade. É interessante que esta pergunta seja respondida por mim, sim, mas outras perguntas também devem ser respondidas por outros candidatos. Por que até agora esta hidrovia não foi implementada, se já existe decisão judicial permitindo a sua elaboração? Meu amigo, seu João Batista, lá do Planalto, pergunta o seguinte: todos os seus adversários nessas eleições já tiveram oportunidade e nada fizeram pela segurança pública de Mato Grosso. O senhor sendo eleito, qual será o seu projeto, especificamente para esta área? Como é o nome dele? João Batista, a segurança pública é algo que eu conheço, posso dizer isso com toda humildade, até porque eu passei 15 anos da minha vida como membro do Ministério Público Federal, trabalhando voltado para a segurança pública. Quando você fala em segurança pública, João Batista, você logo pensa em cadeia. Segurança pública não é só isso. Segurança pública significa qualidade de vida. Segurança pública significa dignidade para os policiais. Existe um segundo tipo de crime que ocorre não em razão destas causas sociais. As causas são outras. Aí sim, nós precisamos de polícia, mas polícia tratada com dignidade. Eu quero assumir com o senhor um compromisso de fazer com que a segurança pública não seja segurança pública só para aquele que é mais humilde. Porque quando você fala em segurança pública, logo você pensa em crimes que são praticados pelas pessoas mais humildes. Agora, aqueles outros crimes, como corrupção, estes também deixam vítimas, só que as vítimas não são identificadas. As vítimas somos todos nós. Portanto, eu quero colaborar na construção de um novo modelo de segurança pública aqui no Brasil. Se nós temos uma segurança pública que não nos dá garantia, isto significa que a corrupção está dentro de nós. Se nós temos uma escola pública que não é de qualidade, e aliás o Estado de Mato Grosso, neste quesito, está envergonhando a todos nós, porque dentre os 25
27 estados, nós somos o 24º pior colocados em educação. Aliás, portanto, um senador da República, ele traz recursos de Brasília e esses recursos devem ser aplicados na base, no município e no estado, sem a possibilidade de corrupção. Nós precisaríamos, aqui no estado de Mato Grosso, hoje, segundo pesquisas, de quase 12 mil policiais militares, já para que nós possamos nos preparar para a Copa do Mundo em 2014. Estes policiais precisam ser tratados com dignidade, com respeito. E dignidade e respeito não é só salário, é também salário, mas é, sobretudo, um tratamento que possa fazer com que ele, policial, se orgulhe do serviço que ele exerce. Respondendo agora a outra pergunta sobre o deputado federal Pedro Henry. A sociedade mato-grossense conhece muito bem aquele Pedro e conhece muito bem este Pedro. Eu não vou bater boca com este deputado chamado Pedro Henry. Eu ajuizei uma ação de a impugnação do registro da sua candidatura. Como candidato, eu tinha este direito constitucional e assim fiz. E o Tribunal Regional Eleitoral, agora no sábado, ontem, entendeu por bem que ele não pode, o seu registro foi indeferido, em razão da ficha limpa. Ficha limpa. Candidato vem de cândido. Cândido é o que é alvo, o que é limpo. Nós temos que retirar da política brasileira pessoas que querem se servir da política. Eu quero servir à política, não me servir da política. Sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, a proposta foi aprovada na Argentina, já tem gente casando lá. Ontem, inclusive, viu uma matéria lá, e olha que tinha de arroz lá, era uma brincadeira, né? Sim. O senhor é a favor ou contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Nós temos que entender que o que um cidadão faz dentro do seu quarto, entre quatro paredes, é uma coisa que só a ele deve. Este é o chamado direito de estar só. Direito de estar só. Esse debate sobre o casamento homossexual, nós temos que fazê-lo no Congresso Nacional. E eu me proponho também a participar deste debate. Nós temos que entender que existem pessoas que são contra por questões de ordem religiosa. Estas pessoas têm que ser respeitadas também, mas a liberdade de autodeterminação do cidadão deve ser respeitada. Por isso, eu não fujo ao debate. O Congresso Nacional Brasileiro tem que debater isso, respeitando todas as pessoas. Na democracia, a maioria vence, mas sempre respeitando os direitos das minorias. Por isso, eu sou um democrata, nós temos que debater isso. Mas eu já tenho uma opinião formada a respeito do assunto. Sim, eu tenho uma construção teórica a respeito disso, e esta construção teórica, ela pode ser debatida, pode ser apresentada em propostas, inclusive legislativas. Certo. O senhor respondeu a pergunta do nosso amigo tuiteiro, o Josilei Rafael. O Rony, do Paiaguás, pergunta qual a sua opinião em relação ao superfaturamento das máquinas do Estado. Sim. Mato Grosso 100% equipado, 22% roubado, não é isso? Ninguém fala mais nisso. 44 milhões de reais, ao que consta, foram superfaturados. Isto também nos envergonha e ninguém fala mais nada. Parece que ninguém viu, ninguém enxergou ou viu absolutamente nada. Nós não podemos roubar, mas também não podemos deixar roubar. Eu tenho certeza que o Mauro Mendes, que será governador desse estado, ele não roubará, mas ele também não deixará roubar. Pedro, sobre a questão da liberalização ou descriminalização da maconha, qual a sua posição a respeito disso? Ok. Eu vejo que aquele que é usuário de substância entorpecente, de droga, ele deve ser tratado com tratamento médico, com saúde, não com direito penal. O traficante, esse merece cadeia, respeitando os seus direitos, é lógico, é óbvio. Agora, hoje, no Brasil, eu ainda sou contra a descriminalização do uso de substância entorpecente. Por que isso? Em razão do chamado efeito escada, que existe no Brasil, existe no mundo, existem hoje estudos que revelam a possibilidade deste efeito escada. Se você descriminalizar uma droga que seja de um ponto, você pode fazer com que exista esta possibilidade de consumo de outro tipo de drogas. Nós temos que discutir, além da descriminalização, né, que eu já disse aqui a minha opinião, nós temos que discutir as chamadas drogas lícitas, né, como álcool, como tabaco. Isso também deve ser objeto de debate no Brasil. Francisco do CPA pergunta, nós vivemos em um estado laico, como é que o senhor explica as declarações por parte da imprensa dizendo que o senhor é ateu? Isso é verdade? Isso é mentira. Eu acredito em Deus. Aliás, Deus é um eu superior que está para a terra, assim como a alma está para o corpo. Nós não podemos viver sem Deus. Eu acredito em Deus. Cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua religião. Religião significa religar a Deus. O Josilei Rafael, tuiteiro também,
está perguntando qual a sua posição sobre a redução da maioridade penal. Ok. No Brasil, só quem tem 18 anos responde por crime. Nós devemos sim trazer a discussão daquele de 16 a 18 anos em determinados crimes, o juiz, tendo em conta o caso concreto, ele possa aplicar uma pena. Nós temos casos gravíssimos de pessoas de 16 a 18 anos que cometem crimes. Estes devem ser analisados caso a caso. E temos que entender que no Brasil, nosso território é continental. Um menino de 16 anos de São Paulo é diferente do menino de 16 anos aqui de Poconé, ali de Confresa. Cada caso, um caso. Mas essa discussão deve ser feita. Eu me proponho a fazer essa discussão. De que maneira? De 16 a 18 anos, em determinados casos, responder pela prática de crime, sim. Eu peço o seu voto. Você tem direito a votar em 2 candidatos. Eu quero orgulhar você no Senado da República. Uma boa noite a todos e até domingo que vem para mais uma entrevista nas eleições 2010. Até lá!